Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula, o que nós vamos trabalhar nessa aula? Essa aula vai ser uma aula que a gente vai trabalhar sobre fisiologia do cerebelo. Vou falar bastante sobre fisiologia do cerebelo. Também vou falar um pouco sobre as vias córtico-espinais, não é? E nós terminamos a aula com uma visão geral de controle de postura e movimento, um diagrama mostrando a maior parte das vias de controle de postura e movimento que já foram vistas em aulas anteriores, não é? E para encerrar esse tópico, não é, que é controle de postura e movimento, tá bom? Bom, então, quando a gente fala em cerebelo, não é? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o cerebelo é que o cerebelo é uma estrutura relativamente pequena, representa 10% do volume do encéfalo, mas que tem muitas células. A densidade celular é muito grande no cerebelo. O cerebelo chega a ter aproximadamente 80% dos neurônios de todo o encéfalo. Então, ele tem um volume pequeno, mas uma quantidade muito grande de células, não é? Outra coisa é que o cerebelo recebe muito mais informação do que emite. O cerebelo vai ter uma relação de aproximadamente 40 fibras aferentes, ele recebe cerca de 40 fibras, o cerebelo recebe informações de várias regiões do encéfalo, tá? Praticamente todo o encéfalo, a medula espinal, diferentes regiões enviam, tem vias que vão para o cerebelo, não é? Então, de cada 40 fibras nervosas que ele recebe, não é? Ele tem somente uma eferente, sai uma informação de uma fibra. Então, ele recebe e processa essas informações, não é? E depois que processa essas informações, ele devolve essas informações, mas numa escala menor. Então, isso é uma coisa importante que a gente entenda da anatomia, digamos, do ajuste ali do cerebelo. Tá? Bom, então aqui a gente tem algumas figuras mostrando um pouquinho da anatomia do cerebelo. Eu começo essa aula para falar um pouco sobre a anatomia do cerebelo. O que interessa mesmo é a questão funcional do cerebelo para a gente, mas é importante que a gente entenda um pouquinho de anatomia, não é? Só lembrando algumas coisas que vocês já devem ter visto, não é? Então, o que nós temos aqui? Ó? Aqui nós temos o tronco encefálico, certo? Bulbo, ponte e mesencéfalo lá em cima, não é? E nós temos aqui, isso aqui é um corte sagital mostrando o cerebelo. Nesse corte sagital, a gente consegue ver que o cerebelo tem um aspecto arbóreo, não é? Tanto que se fala que o cerebelo, chama o cerebelo de árvore da vida. Tem esse aspecto como se fosse uma árvore ramificada aqui. E aqui a gente pode distinguir três lobos do cerebelo. Tá? Um lobo anterior, então ele vai estar aqui para frente, está marcado em amarelo aqui. Esse lobo posterior aqui, e um lóbulo que é o lóbulo flóculo nodular. Lobo flóculo nodular, ele vem do seguinte, porque na realidade esse lobo ele tem um nódulo e tem dois flóculos, um de cada lado, não é? Então aqui, como isso é uma vista medial, a gente está vendo só o nódulo, não é? Então para frente eu teria, para os lados ali eu teria a parte dos flóculos, não é? O cerebelo ele vai estar coberto aqui pelo tentório, não é? Que é uma projeção da dura mater, não é? Isso é muito importante clinicamente, né? Porque o que acontece? O que acontece é que vocês não veem exames de imagem que eu posso ter uma relação, pode aparecer escrito, por exemplo, que é supratentorial ou que é infratentorial, ou seja, que é acima do tentório ou que é abaixo do tentório. Né? Então, se for um problema acima do tentório, ele tem a ver com córtex, como o cerebelo está lá atrás, tem a ver com córtex occipital. Se ele for infratentorial, não é? Ele está abaixo do tentório, não é? Então ele pertence ao cerebelo. Tá? Normalmente lesões cerebelares elas não são letais, mas tem uma questão que é interessante. Se vocês aumentarem demais a pressão dentro da cavidade que tem aqui no cerebelo, se o cerebelo se deslocar, não é? Vocês podem ter o que? Parte do cerebelo pode empurrar o tronco cefálico, pode comprimir o tronco cefálico,
e essa compressão do tronco cefálico pode levar o paciente ao óbito, não é? Lembre-se que funções vitais como a respiração ficam nesse tronco cefálico. Então, isso aqui é o grande problema, um problema do deslocamento do cerebelo ali, não é? Pode fazer o quê? Pode comprimir o bulbo e pode levar o paciente ao óbito, tá? Essas são questões anatômicas importantes que vocês conhecem. Bom, aqui a gente tem uma vista superior e uma vista inferior do cerebelo, tá? Aqui aquele lobo anterior, está aparecendo aqui, não é? Depois eu tenho o lobo posterior, em inglês é chamado de lobo medial, de middle lobe, não é? Vocês vão ver muito essa terminologia. Vocês vão ver que o cerebelo ele é dividido em várias folhas, né? Tem várias folhas que vão compor esse cerebelo, não é? Algumas fissuras são um pouquinho maiores, não é? Como essa fissura primária aqui, ó, que vai separar o quê? Que vai separar o lobo anterior do lobo posterior, não é? Outra fissura que é importante aqui na vista ventral é a fissura posterolateral, que vai fazer o quê? Que vai separar o lobo floco-nodular do lobo posterior, tá? E eu tenho o quê? Eu tenho o vermes, eu tenho uma região que fica junto ao vermes, não é? Aqui ele está sendo chamado de paravermes, não é? E tenho essas porções mais laterais, vamos dizer assim, dos hemisférios, não é? Então, o vermes é a porção mais central, não é? E eu tenho os hemisférios cerebelares, tá? E se a gente olhar o cerebelo aqui por baixo, não é? Numa vista inferior, a gente vai notar o que é. Aqui a gente já pode observar o lobo floco-nodular, tá? Aqui o nódulo e aqui os flóculos, não é? Aqui uma dobrinha aqui do lobo anterior e aqui o lobo posterior. Então, nessa imagem, a gente consegue ver os pedúnculos cerebelares, ou seja, o conjunto de fibras que chega e traz informação para esse cerebelo, tá? Então, nós temos um pedúnculo cerebelar inferior, um pedúnculo cerebelar médio e um pedúnculo cerebelar superior. Lembra-se que o cerebelo está logo à frente do tronco, né? Tem o tronco cefálico, tem o quarto ventrículo e ali na frente vai estar o cerebelo. Então, o que acontece? Ele vai receber informações que vêm da onde? Que vão vir do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? Por exemplo, essa porção inferior aqui, ó, o pedúnculo cerebelar inferior recebe informações que vêm do bulbo. Obviamente, recebe informações que vêm da medula espinal também, tá? Esse pedúnculo cerebelar médio aqui, ele recebe informações que vêm da onde? Ele recebe informações que vêm da ponte. E esse pedúnculo cerebelar superior, não é? Ele vai receber informações que vêm lá do mesencéfalo e, obviamente, vêm do tálamo também, tá? Não quer dizer que, assim, ó, que todas as informações que vêm da medula espinal, elas vão fazer assim, que elas vão vir medula espinal, bulbo e já entram direto no cerebelo. Não, algumas informações elas podem fazer o seguinte, elas passam medula espinal, bulbo, ponte, mesencéfalo e aí entram lá em cima, tá? Alguma coisa das vias espinocerebelares, por exemplo, elas não entram direto no pedúnculo cerebelar inferior, elas sobem e fazem o quê? E podem entrar lá no mesencéfalo, lá no pedúnculo cerebelar superior. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante que a gente tem em mente. Quando você imagina, não, vem da medula espinal, passa pelo bulbo e já entra no pedúnculo cerebelar inferior. Não, às vezes a informação segue e resolve entrar lá no mesencéfalo, não é? O espino cerebelar dorsal, se não me engano, ele faz o quê? Ele entra lá no pedúnculo cerebelar superior, tá? Então, essa tem uma certa dinâmica aí dentro desse processo, não é? Bom, então, isso é uma visão geral da anatomia do cerebelo. Esses pedúnculos são muito importantes, não é? Porque vão receber muita informação, não é?
e é a grande via de comunicação do cerebelo. Tá? Aqui os pedúnculos, né, um desenho mostrando os pedúnculos para que a gente possa ver um pouquinho melhor. Pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar superior. Aqui também uma outra figura mostrando esses pedúnculos, não é? Olha aqui, olha que bonita essa figura aqui, é como se eu tivesse aberto o cerebelo, não é? E dá para ver direitinho aqui, ó, o pedúnculo cerebelar inferior, o pedúnculo cerebelar médio aqui, ó, essa estrutura aqui grande aqui, esse conjunto de fibras bem grandes, não é? E o pedúnculo cerebelar superior. Tá? Então é a via de comunicação que nós vamos ter do cerebelo com outras estruturas, não é? De outras estruturas com o cerebelo. Bom, aqui a gente tem uma figura que é o cerebelo aberto. Nessa figura do cerebelo aberto eu faço o quê? É como se eu desdobrasse o cerebelo. Eu abro os hemisférios e desdobro ele. Não é? E quando eu desdobro ele, o que eu tenho aqui? Eu tenho o lobo floco-nodular, eu tenho aqui em amarelo o lobo anterior e eu tenho aqui o lobo posterior. Essa figura para a fisiologia é muito mais importante do que a visão anatômica mesmo, como a gente tem do cerebelo. Porque aqui a gente consegue ver uma coisa, a gente tem unidades que são separadas na fisiologia. Eu tenho, por exemplo, vermes que têm determinadas funções dentro da fisiologia. Eu tenho a região que fica paralela ao vermes que tem outras regiões, tem outras funções, né, na fisiologia. Eu tenho os hemisférios cerebelares na sua porção mais lateral, não é? Que vai acabar tendo outras funções, e tem o lobo floco-nodular, que acaba tendo outras funções. Então, essa figura é uma figura que a gente vai usar muito na fisiologia. A figura não é tão usada na anatomia, né? Mas em termos fisiológicos, em termos para explicar a função cerebelar, ela é muito importante. Esse cerebelo aberto é realmente muito importante. Bom, começar a falar um pouco sobre o cerebelo. Primeiro se dizia que o cerebelo era uma área silenciosa. Por que o cerebelo era uma área silenciosa? Porque assim, na época do Penfield e do Rasmussen, vocês lembram que do homúnculo de Penfield, aquele homúnculo sensorial e homúnculo motor de Penfield? Pois é, na época do Penfield e do Rasmussen, eles, até hoje se faz isso, né? Mas eles faziam neurocirurgias e eles colocavam eletrodos nos pacientes durante essas neurocirurgias, estimulavam o paciente desperto e perguntavam o que o paciente sentia. Ouviam se o paciente tinha algum movimento. Foi aí que se mapeou córtex motor, foi aí que se mapeou córtex somatosensorial, não é? E, obviamente, os eletrodos foram colocados em várias regiões. E uma das regiões que os eletrodos foram colocados foi o cerebelo. Tá? E quando se colocava esse eletrodo no cerebelo, o cerebelo não respondia, não havia resposta desse cerebelo. Então, o que se dizia na época? Que o cerebelo era uma área silenciosa, que estimulava e o cerebelo não respondia, não fazia nada. O indivíduo não sentia nada, o indivíduo não realizava nenhum movimento. Não é? Na realidade, não era o cerebelo que era silencioso, éramos nós que éramos surdos, não é? Que não conseguíamos entender o que o cerebelo fazia, né? A gente não conseguia entender direito a função cerebelar. A função cerebelar é estudada há muitos anos, né? Desde a época do Galeno. Quando a gente começa a estudar a neurofisiologia, a gente conta a história do Galeno, que ele pegava o encéfalo de ovelhas, não é? E quando ele pegava o encéfalo de ovelhas, ele pegava a parte da frente, que era o cérebro, não é? E ele dizia que essa parte da frente era responsável pelas coisas moles da vida. E a parte de trás, que era o cerebelo, que era um pequeno cérebro, não é? Era responsável pelas coisas duras da vida, controlar a musculatura. Mas isso era um erro do Galeno, por quê? Porque o Galeno, se vocês forem analisar anatomicamente, a parte da frente é um pouco mais mole, não é? E a parte de trás, que é o cérebro, é realmente um pouco mais mole, não é? E o cerebelo é uma estrutura mais dura. Então, o Galeno acreditava que coisas moles da vida eram controladas pelo cérebro, que era mais mole, e coisas mais duras eram controladas pelo cerebelo, coisas duras como a musculatura eram controladas pelo cerebelo. Coisas moles, o Galeno dizia, por exemplo, que era gostar de alguém, estudar matemática, enfim, não era o controle da musculatura. Galeno também, embora o cerebelo controle muito o controle de postura e movimento, né, seja fundamental para o controle de postura e movimento,
hoje a gente sabe que o cerebelo participa de várias outras coisas. Tá? Se acredita que até cálculos matemáticos o cerebelo ajude o córtex a fazer esses cálculos matemáticos. Então, tem muita coisa que a gente tem que descobrir sobre o cerebelo, não é? Lógico que a gente tem um foco principalmente na motricidade com o cerebelo, mas existe muita coisa que tem que se descobrir. Então, um lugar que tem 80% dos neurônios, ele tem que ter muitas funções. Tá? Então, não esperem que durante muito tempo vai se pensar no cerebelo unicamente como um centro motor. Tem várias outras coisas, memórias motoras, tem várias coisas que o cerebelo deve participar, a gente vai descobrindo melhor ao longo do tempo. Né? O que o cerebelo faz? Alguns autores fazem uma comparação, não é? Que é o seguinte, né? Que se a gente for pensar o encéfalo como uma empresa, vamos dizer assim, tu teria o seguinte, tu teria o córtex cerebral como os donos da empresa, como quem dizem que vai ser feito, não é? Tu teria o tálamo ali por onde está passando as informações e um pouquinho da formação reticular como os gerentes dessa empresa. Tu teria o tronco, que é de onde partem a maior parte dos pares cranianos, 10 dos pares cranianos partem do tronco, não é? E a medula espinal como os peões, né? Ou seja, os trabalhadores mesmo que vão fazer as coisas, que vão enviar as informações para os músculos, para os vasos, para as glândulas. E o cerebelo, o que seria? O cerebelo seria um local de consulta, não é? Seria um grande consultor do encéfalo. Então, o que aconteceria? O cerebelo receberia informações de todas as outras regiões e prestaria uma consultoria ajustando as funções das outras regiões. Tá? Na realidade, em termos motores, o cerebelo é um grande comparador. Ele faz o que dentro do movimento? O sistema motor realiza o movimento, ele analisa o movimento que está sendo realizado, compara com o movimento que deveria ser feito e envia ajustes, não é? Então, se a gente pudesse falar sobre o cerebelo e dizer qual é a... Quando a gente pensa em núcleos da base, que a gente já viu núcleos da base, tem o quê? A ideia do movimento sai do córtex, vem para o núcleo da base, faz uma consulta para o núcleo da base e volta para o córtex, não é? O cerebelo não, o cerebelo recebe informações não só do córtex, da ideia do movimento que está sendo feito, mas também recebe informações da medula espinal. Então, ele vai ter uma série de informações sobre exatamente o que está sendo executado. Então, ele sabe o que se quer executar, ele sabe o que a medula espinal quer, o que está sendo executado na medula espinal, e ele consegue fazer correções a partir daí. Tá? Então, se a gente for pensar de um modo mais simples, o cerebelo é um grande comparador e faz ajustes nesse movimento. Tá? O cerebelo ele tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do córtex cerebral, não é? Então, com a estrutura do encéfalo. Então, ele tem o quê? Ele tem um córtex e ele tem núcleos profundos. Qual seria a analogia? Nós temos um córtex cerebral e nós temos os núcleos da base, não é? No encéfalo. No cerebelo, eu tenho o quê? No cerebelo, eu tenho um córtex, tá? E tenho núcleos profundos do cerebelo, que seriam equivalentes aos núcleos da base. O cerebelo também vai ter substância cinzenta por fora e substância branca por dentro, não é? Os corpos dos neurônios vão ficar por fora e as fibras ficam por dentro. Esses núcleos vão ficar mais internalizados. A diferença é que o córtex cerebral, ele tem 6 camadas, enquanto que o cerebelo vai ter só 3 camadas, vai ter 3 camadinhas, não é nesse cerebelo. Então, se a gente for olhar de fora para dentro, tá? O cerebelo vai ter as seguintes camadas. Ele tem a camada molecular, que tem células que são chamadas de basket cells, não é? Ou células em cesto, que o neurotransmissor predominante é GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Ele tem a camada de Purkinje, tá? Purkinje, o nome é Purkinje, alguns falam Purkinje, não é?
mas dizem que é Purkinje porque ele era tcheco e foi batizado por um padre alemão. Tá? Então, nós temos aqui as células de Purkinje e as células de Golgi. Olha aqui o nome do Golgi, do Camilo Golgi, mais um elemento do nosso corpo. Né? Então, essa célula de Purkinje, que vai ter, aqui é um predomínio de neurotransmissores inibitórios, GABA, taurina e mutilina, não é? E a camada granulosa, que é mais interna, que tem as células granulares, que tem fibras paralelas, não é? Essas fibras se projetam paralelamente, não é? E secretam glutamato, tá? Então, se vocês forem analisar as 3 camadas do córtex cerebelar, são essas: molecular, Purkinje e granulosa. E os núcleos profundos, nós temos 4 núcleos, tá? O fastigial, o globoso emboliforme e o núcleo denteado. Está escrito denteadado, aqui é um erro de digitação, né? O nome do núcleo é denteado. Quando vocês olham ele, cortam ele, vocês veem que as bordas dele parece que tem uns dentinhos, assim, né? E esse globoso emboliforme, normalmente a gente não fala sobre o núcleo globoso emboliforme, a gente considera globoso emboliforme como um conjunto, que é um núcleo que é um interpósito, tá? Então, se vocês ouvirem falar em núcleo interpósito nada mais é do que o núcleo globoso e o emboliforme juntos. Tá? Bom, aqui tem uma coisa que é muito importante. Existe uma diferença entre o dano, a lesão, se ela é no córtex cerebelar ou se ela é nos núcleos cerebelares. Os núcleos cerebelares são o único local de saída que a gente vai ter. Tá? A não ser, tem uma parte lá que é o vestíbulo cerebelo que não é via núcleo, tá? A gente vai ver isso aí depois. Mas a princípio, principal local de saída, não é? E praticamente o único local de saída de muitas regiões do cerebelo, são esses núcleos profundos. As fibras só saem por ali. Então, normalmente, se o indivíduo faz um dano que é no córtex, se ele lesa o córtex, existe todo um mecanismo, um rearranjo ali, e normalmente esse dano cortical, o déficit motor não se prolonga por muito tempo. Tá? Então, o paciente tende a se recuperar melhor se ele tem um dano cortical. Se o evento isquêmico, por exemplo, atingiu esse córtex cerebral. Se o dano é nuclear, a tendência é que esse déficit ele seja permanente. Ou pelo menos a recuperação desse déficit vai demorar bastante. Tá? O cerebelo ele funciona em um mecanismo de liga e desliga. Eu já vou explicar para vocês o que é esse mecanismo de liga e desliga do cerebelo. E o cerebelo assim, ele participa muito do aprendizado de tarefas motoras. O cerebelo e os núcleos da base, eles são muito importantes para o aprendizado de tarefas motoras. Quando a gente para o que é aprender uma tarefa motora? Eu vou dizer para vocês assim, ó, vocês começam a dirigir, tá? E quando vocês estão dirigindo pela primeira vez, aquilo é totalmente córtex cerebral. Os núcleos da base não se acostumaram com aquele movimento, o cerebelo não se acostuma com aquele movimento, enfim, é totalmente córtex cerebral. E aí vocês ficam nervosos e vocês ficam com o máximo de atenção porque aquilo é totalmente córtex. Com o tempo, como o tempo vai passando, essas tarefas vão se internalizando. E se elas vão se internalizando, elas vão fazendo o quê? Elas vão tendo mais espaço em núcleos da base e em cerebelo e vão ficando mais automáticas. Então, quando vocês dirigem há muito tempo, vocês conseguem dirigir, ouvindo um rádio, conversando. Não que não tenha o córtex ali, tá? Mas, assim, vocês não ficam... A atenção de vocês não fica dominada por aquilo. Tá? Quando vocês começam a fazer uma tarefa motora, quando vocês não aprenderam a fazer aquela tarefa motora ainda, ela é muito cortical e depois ela começa a ficar mais internalizada, né? Ficar mais relacionada a núcleos da base, ficar mais relacionada a cerebelo, e a gente consegue ter um nível de automatização mais significativo. Tá? O cerebelo também, ele, como todo encéfalo, ele tem um processo de maturação, não é? Ao longo do desenvolvimento, nos primeiros anos de desenvolvimento, e esse processo de maturação é fundamental para que o indivíduo seja capaz de fazer diferentes tarefas motoras. Quanto mais maturado o cerebelo, melhora o desempenho dessas tarefas motoras que o indivíduo vai estar fazendo, tá bom?
Então, acho que isso é uma primeira visão que a gente pode ter do cerebelo. E vamos passar para o slide seguinte. Aqui tem as camadas, que eu falei para vocês, é um corte histológico do cerebelo. Aqui nós temos a camada mais externa, que é a camada granular. Essa camada bem fininha aqui, ó, com essas células aqui, ó, é a camada das células de Purkinje, tá? E essa camada aqui é a camada granulosa. Olhem só, cada pontinho azul escuro aqui, ó, é um neurônio. Então, olha a densidade neuronal que tem nesse cerebelo, é uma densidade bem grande, né? Se vocês comparam com a densidade cortical, ela é realmente muito grande. E tem células que são muito grandes, né? Essa célula de Purkinje aqui é uma célula bem grande, se a gente for pensar em um neurônio, não é? É uma célula bem significativa, não é? Lógico que tem uma população glial ali também, que parte dela se corre em azul, não é? Mas a população neuronal é realmente muito grande. Bom, aqui a gente tem uma vista do cerebelo, não é? E como se o cerebelo fosse transparente, aqui a gente consegue ver os núcleos, tá? Então, olha aqui, ó. Núcleo fastigial, esse núcleozinho aqui. Núcleo interpósito, que é o globoso e o emboliforme, tá? E o núcleo denteado, né? Tem aquele formato como se tivesse dentinhos aqui, não é? Esse é o núcleo denteado, tá? Notem que o que acontece? Se vocês forem analisar o vermes aqui, ó, ele está na mesma linha do fastigial. Se vocês forem analisar a porção que está ao lado do vermes, que são os hemisférios cerebelares na sua porção medial, vai estar o quê? Mais relacionado aqui ao interpósito. E se vocês traçarem uma linha aqui, ó, os hemisférios cerebelares na sua porção lateral, não é? Vão ser mais relacionados ao denteado. Isso é muito importante a gente entender, porque o que vai acontecer? O vermes deve se comunicar com o fastigial. O hemisfério cerebelar na sua porção medial deve se comunicar com quem? Com o interpósito. E o hemisfério cerebelar na sua porção mais lateral, ele deve se comunicar com o denteado. Em termos fisiológicos, isso é muito importante. Tá? Importante que a gente entenda essa associação aqui. Aqui, aquele mecanismo que eu falei para vocês de liga e desliga, né, de on-off, que tem o cerebelo. Como é que isso funciona? Aqui nós temos o córtex cerebelar, com as 3 camadas, camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granulosa. Tá? Nós temos as fibras que chegam no cerebelo e nós temos os núcleos profundos. Tá? Como eu falei para vocês, a informação sai dos núcleos profundos. O cerebelo vai se comunicar com as outras partes do nosso encéfalo e com a medula espinhal através do quê? Desses núcleos profundos. Tá? Então, saem informações excitatórias aqui desses núcleos profundos. Então, o que acontece? O que acontece é assim, ó, existem fibras que chegam até o cerebelo. Existem 2 tipos de fibras que chegam até o cerebelo. As fibras que vêm da oliva inferior, tá? Que são as fibras trepadeiras ou trepadoras, não é? Ou climbing fibers. Tá? Essas fibras, elas são fibras que trazem informação do cerebelo, e as fibras que vêm de outro lugar são chamadas fibras musgosas. O que acontece? Essas fibras, elas fazem assim, ó, elas chegam, a primeira coisa que elas fazem uma sinapse excitatória aqui, ó, nos núcleos profundos, excita os núcleos profundos. Tem a fibra aqui, ó, e excita o núcleo profundo. Quando eu causo essa excitação no núcleo profundo, eu estou fazendo o liga. Ou seja, eu estou excitando esse núcleo profundo, e esse núcleo profundo ele está fazendo o quê? Ele está lançando mais neurotransmissores. Eu liguei o cerebelo. Só que essas fibras, tanto a trepadeira quanto a fibra musgosa, ela faz o quê? Primeiro ela faz essa sinapse aqui no núcleo profundo e liga o cerebelo. Depois ela faz o quê? Depois ela se projeta até as camadas do córtex. E lá vai ter uma série de sinapses que vão acontecer. E quando ela se projeta nessas camadas do córtex, ela acaba fazendo o quê? Elas acabam ativando a célula de Purkinje, que vai estar
nessa camada aqui de célula de Purkinje. Ela ativa a célula de Purkinje. E essa célula de Purkinje, como eu tinha dito para vocês, ela é inibitória. E ela sendo inibitória, ela faz o quê? Ela inibe o núcleo profundo. Então, ela vai fazer o desliga. Então, o que acontece? As informações chegam e ligam os núcleos profundos. O núcleo profundo começa a disparar mais neurotransmissores. Depois a informação segue, né, por um ramo desse neurônio aqui, e vai fazer o quê? E vai acabar ativando a célula de Purkinje. A célula de Purkinje fica excitada, tem um potencial pós-sináptico excitatório aqui, que vai fazer o quê? Que vai fazer com que ela libere mais neurotransmissores. O neurotransmissor dela é GABA, e quando ela libera a GABA vai acontecer o quê? Eu vou desligar. Então, o mecanismo que funciona no cerebelo é um sistema de liga e desliga. Ou seja, eu ativo no profundo e paro. Ativo e paro. Ativo e paro. Tá? Então, esse é o modo de ação. Não tentem pensar assim, não tentem pensar no modo de ação e transpor isso para um movimento, ou transpor isso para um ato do cerebelo. Não, isso é muito difícil de se pensar. Não tem como fazer isso. Pois você tem que pensar que esse é o modo como ele funciona. Tá? Não dá para transpor diretamente para um movimento isso. Tá? Mas é um mecanismo de funcionamento dele, e por isso a gente estuda essa fisiologia. Tá? Bom, aqui tem exemplos de fibras que chegam até o cerebelo. Essa figura que eu já mostrei para vocês em outras aulas, não é? Nós já exploramos muito dessa figura. Olha aqui, ó. Nós já exploramos o espinotalâmico lateral, o espinotalâmico ventral, nós já exploramos o fascículo grácil cuneiforme, nós já exploramos a vestíbula espinal, a tecto espinal, a retículo espinal, que não está aqui. Nessa aula de hoje a gente vai ver a córtex espinal lateral e a córtex espinal ventral. Já falamos sobre o núcleo rubro também nas aulas anteriores. Mas eu quero falar sobre essas duas vias aqui, ó, tá? Que é o espinocerebelar. Eu tenho um espinocerebelar ventral e um espinocerebelar dorsal, tá? Que vão se dirigir para o cerebelo, tá? Então, isso vai se dirigir para o cerebelo, vai entrar pelos pedúnculos, não é? Um deles entra pelo pedúnculo cerebelar inferior e o outro entra pelo pedúnculo cerebelar superior. Eu acredito que seja o espinocerebelar dorsal pelo pedúnculo cerebelar superior e o espinocerebelar ventral entra pelo pedúnculo inferior. Não tenho muita certeza disso, tá? Mas se vocês quiserem estudar essa anatomia mais a fundo, estudem. Tá? Então, o que acontece? Você tem que entender que o que significa isso? Significa que informações da medula espinal estão indo para o cerebelo. Ou seja, uma série de informações sobre grau de estiramento da musculatura, grau de contração da musculatura, posição das articulações, tá? Uma série de informações que chegam até a medula espinal acabam subindo via essa via espinocerebelar. E essas informações são muito importantes para o cerebelo fazer o quê? Para ele ajudar a fazer esse controle de postura e movimento. Tá? Então, são duas vias muito importantes. Existem algumas situações clínicas que vocês podem perder essas vias. Né? Existe uma ataxia de Friedreich, que o paciente faz o que ele degenera essas vias e ele tem uma incoordenação muito severa dos movimentos. Tem um tipo de neurocirurgia que eu acho que cada vez é feito cada vez menos, né? Um tipo de cirurgia para dor, no qual se corta o sistema anterolateral aqui, ó. Vocês tiram o sistema anterolateral. Se fazia muito para pacientes com câncer em estágio terminal, não é porque eles deixassem de sentir dor, então a dor não tinha como ascender por aqui. É lógico, quando vocês cortam o espinotalâmico lateral, não é? Vocês vão cortar o espinocerebelar ventral aqui e o paciente vai ter um déficit motor, mas assim, isso era um tipo de cirurgia que não sei se é feito ainda, acho que não é mais realizado, tá? É um tipo de cirurgia, porque hoje os derivados de morfina funcionam muito bem para aliviar a dor, mas é um tipo de cirurgia que geralmente se faz em pacientes com câncer em estágio terminal, né? Para eles não sentir dor, né? Naqueles momentos finais, né? Para que a dor não consiga ascender.
tá? Se chama cordotomia anterolateral. Eu não tenho conhecimento se isso é uma rotina, mas fisiologicamente funciona assim, tá bom? Bom, aqui aquela figura do cerebelo aberto, e aqui a gente consegue ver outro pool de informações que chega, não é, nesse cerebelo. Então, olha aqui, ó, por exemplo, olha aqui, ó, nos hemisférios cerebelares, eu vou ter o quê? Eu vou ter informações que vêm do córtex e vêm lá da ponte, né, nos hemisférios cerebelares, na sua porção lateral, tá? Isso também, essa informação também, um pouco dela vai chegar onde? Vai chegar lá no lobo flóculo-nodular. Olhem aqui, ó, informações do sistema vestibular, essas bolinhas aqui, ó, aquele aparelho vestibular que manda informação para os núcleos vestibulares, que detecta o equilíbrio, não é? Que faz o controle de postura e movimento. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele se projeta para cá, para essa porção do vermes aqui, tá? Informações visuais e informações auditivas, olha aqui, ó, essa flechinha aqui, ó, esses traçadinhos aqui, ó, também se projetam para o vermes, tanto que essa região do vermes aqui é muito importante, é muito associado com o controle da cabeça e o controle dos olhos, né? Para que vocês possam direcionar os olhos de uma forma correta em diferentes situações. Então, essa figura e a figura anterior serve para mostrar o seguinte, que o cerebelo recebe informações de todos os lugares. O encéfalo todo se comunica com o cerebelo. Então, ele não é uma região isolada. Então, se ele tem uma proporção de 40 para 1, se ele tem 40 fibras que chegam e uma que sai, são muitas informações que chegam ao cerebelo e são muitas informações que esse cerebelo tem que processar. Tá bom? Bom, essa figura aqui é importante, que vocês entendam. Aqui tem a organização do cerebelo. Então, quais são as divisões funcionais e a odologia cerebelar eferente? O que significa odologia? As vias, não é? E eferente é o que sai do cerebelo e vai para outros locais. Tá? Então, assim, se a gente for dividir o cerebelo, nós temos o quê? Nós temos o vestíbulo cerebelo, nós temos o espino cerebelo e nós temos o cérebro cerebelo. O que é o vestíbulo cerebelo? É o lobo flóculo-nodular. Tá? O que é o espino cerebelo? É o vermes mais os hemisférios cerebelares na sua porção medial. E o que é o cérebro cerebelo? São os hemisférios cerebelares na sua porção lateral. Tá? Então, o que acontece? Esse vestíbulo cerebelo, ele faz o quê? Ele se comunica com os núcleos vestibulares. Notem que ele não tem um núcleo de saída, é como se o núcleo de saída dele fossem os próprios núcleos vestibulares, tá? Que vão estar lá no tronco encefálico. Ele não se comunica através de fastigial, através de interpósito, não. Ele tem uma comunicação direta com o quê? Ele tem uma comunicação direta com os núcleos vestibulares. Ele envia e recebe informações desses núcleos vestibulares. Tá? O espinocerebelo, ele tem o vermes e os hemisférios cerebelares na sua porção medial. Tá? O vermes, as fibras que saem do vermes, saem através do núcleo fastigial. E elas fazem o quê? E elas descem na medula. E elas descem e vão o quê? E vão para a formação reticular, para formar a retícula espinal, e vão também para os núcleos vestibulares para formar o vestíbulo espinal. Vocês estão vendo que tem aqui um I e um C, né? Vocês vão ver que todos eles têm um I e um C. Esse I e o C significa o quê? O I significa que é ipsilateral e o C significa que é contralateral, subcusto. Tá? Os hemisférios cerebelares, na sua porção medial, tá? A informação sai e se comunica com o globoso e emboliforme. O globoso e emboliforme, lembrando, é o núcleo interpósito. E isso já faz o quê? Já vai para a informação que vai controlar a musculatura apendicular. Tá? Já tem a ver com o controle de musculatura apendicular, que é a musculatura de pés e mãos, não é? Das porções mais distais dos membros. Então, eu tenho o quê? Isso desce para os sistemas descendentes laterais e vai pegar núcleo rubro e córtex motor, contralateral. Tá? E os hemisférios cerebelares na sua porção lateral, eles fazem o quê? Eles
a informação sai pelo núcleo denteado, vai até o tálamo e vai até o córtex motor e o córtex pré-motor. Tá? Bom, aqui tem uma coisa que é muito interessante que a gente entenda. Tá? Se eu leso o córtex cerebral, tá? Se eu leso o córtex cerebral do meu lado esquerdo, o déficit motor será do lado direito, tá? Eu leso o córtex cerebral do lado esquerdo e o déficit é do lado direito. Aquele déficit clássico que eu falei para vocês, que o paciente aumenta o tônus de musculatura flexora em membro superior e aumenta o tônus de musculatura extensora em membro inferior. Muito porque o núcleo rubro fica solto, não é? O núcleo rubro aumenta a sua atividade e a grande função do núcleo rubro é aumentar o tônus da musculatura flexora de membro superior. Tá? Ponto. Tá? Agora, o déficit do cerebelo, ele é sempre ipsilateral. Se eu lesar o cerebelo, o paciente vai mostrar o déficit sempre do mesmo lado. Por que o déficit do cerebelo é sempre do mesmo lado? O déficit do cerebelo, ele é sempre do mesmo lado pelo seguinte. Pensem comigo. Olhem só. Eu leso o cerebelo do lado direito. Tá? Aqui atrás, lesei o cerebelo do lado direito. O cerebelo do lado direito se projeta para onde? Olha aqui na figura. Para o córtex motor do lado contralateral. Então, o que acontece? Se eu lesar o cerebelo do lado direito, o cerebelo do lado direito manda informações erradas para o córtex do lado esquerdo. O córtex cerebral do lado esquerdo recebe informações erradas e faz o quê? O córtex cerebral do lado esquerdo não controla a medula do lado direito. Então, eu fiz o quê? Eu fiz um déficit aqui no cerebelo do lado direito, mandei informações erradas para o córtex do lado esquerdo, o córtex do lado esquerdo manda informações erradas para a medula do lado direito. Por isso que o déficit é sempre ipsilateral, é sempre do mesmo lado. Alguns usam também a palavra homolateral, a terminologia homolateral. Porque decursa duas vezes. Decursa uma vez indo do cerebelo até o cérebro e depois decursa do cérebro descendo, não é, pela córtico espinal, não é, e decursando nas pirâmides bulbares e indo para a medula espinal. Tá? Isso é muito importante. Então, sempre que o paciente fizer uma lesão do cerebelo, o déficit é do mesmo lado. O problema motor que ele tem vai ser exatamente do mesmo lado. Tá? Bom, aqui é uma figura para mostrar aquelas partes, não é? O verme cerebelar, a porção intermediária, não é? Que são os hemisférios cerebelares na sua porção mais medial e os hemisférios cerebelares na sua porção mais externa, aqui, né? Na sua porção mais lateral. Tá? Bom, lesões de cerebelo. O que vai acontecer quando eu leso esse cerebelo? Tá? Se o paciente lesar, olha aqui, se lesar lobo flóculo-nodular, vermes ou núcleo fastigial, tá? Olha aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Se lesar lobo flóculo-nodular, o vermes, tá? Ou o núcleo fastigial, olha aqui, ó. Os núcleos vestibulares não saem via vestíbulo espinal, que controla o que? Controla a musculatura axial. A formação reticular não sai a retícula espinal, que controla a musculatura axial, musculatura de eixo. E os núcleos vestibulares do tronco não saem via vestíbulo espinal, que controla o que? Controla a musculatura de eixo. Então, o que acontece? Se eu lesar essas regiões aqui, ó, o paciente vai fazer o quê? Ele vai fazer um déficit em musculatura axial, tá? Então, ele vai fazer um déficit motor na musculatura axial. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma incoordenação de movimentos, não é? Mas uma incoordenação no eixo, tá? Talvez seja difícil até ele ficar em pé,
uma das coisas que ele faz, ele aumenta a base de sustentação para tentar ficar em pé. É difícil para ele caminhar também. Ele tem uma marcha que a gente chama de marcha ébria, né? Como se fosse um bêbado caminhando, né? Ele vai titubear, ele pode ter um certo tremor também, né? Então essas são as características de lesões aqui. Lógico que se a lesão for uma lesão nuclear, não é? Ela tende a ser muito mais agressiva e tende a durar mais tempo o déficit. Ao contrário, se for uma lesão cortical, tá? No córtex cerebelar. Agora, se a lesão for nos hemisférios cerebelares, tanto na porção medial quanto na porção lateral, ou se for no núcleo interpósito, ou se for no núcleo denteado, escrevi denteado errado de novo, né? Escrevi dentado aqui. Mas, enfim, é denteado, não é do núcleo, tá? Se for em uma dessas porções, vamos voltar aqui na figura, olha aqui, ó. Hemisférios cerebelares, porção medial, e hemisférios cerebelares, porção lateral, vão atingir núcleo rubro e córtex motor, que controla a musculatura appendicular. E aqui vai pegar córtex motor e pré-motor, que controla a musculatura appendicular. Então, o que acontece? Se for em alguma dessas regiões, tá? O déficit será em musculatura appendicular. Tá? O que é esse déficit de musculatura appendicular? A gente pode ter dismetria. Tá? Dismetria é a dificuldade de acertar um alvo. Vocês pegam e façam o seguinte, vocês colocam o dedo de vocês assim na frente do paciente, peçam para o paciente ficar fazendo isso aqui, ó. Ele vem com a mão aqui, ó, e tocar na ponta do nariz e tocar no dedo de vocês. E vocês fazem o quê? Vocês vão mudando esse dedo de posição e vocês vão vendo que o paciente com lesão cerebral ele não consegue fazer isso. Disdiadococinesia. Disdiadococinesia é a dificuldade de fazer movimentos rápidos e alternados. Vocês peçam para o paciente fazer isso aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, com a minha mão. Tá? O paciente não consegue, ele faz o que? Ele se atrapalha para fazer esse movimento. Pode pedir para ele fazer isso em cima da perna dele, como se ele fosse fazer um sambinha, não é? O paciente não vai conseguir fazer esses movimentos. Rechaço. A prova do rechaço é uma prova que vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês seguram o braço do paciente e peçam para ele puxar, tá? Só façam assim, só coloquem a mão de vocês na frente para o paciente não se machucar, tá? E aí o que vai acontecer? Um indivíduo normal, ele consegue controlar a musculatura flexora e extensora bem. Então, quando vocês soltam, ele faz o quê? Ele para aqui, tá? Um indivíduo normal. O indivíduo que tem uma lesão cerebelar, ele nessa prova do rechaço, ele vai fazer o quê? Quando vocês soltarem, ele vai se bater. Por isso que vocês colocam a mão na frente para que ele não se machuque, tá? Ele vai ter ataxia, que é uma incoordenação e uma desarmonia de movimentos voluntários. Ele vai ter um tremor, só que esse tremor é um tremor geralmente só de intenção, é só quando ele vai fazer o movimento. Ao contrário do paciente parkinsoniano, que tem um tremor de repouso e um tremor de intenção, esse paciente tem basicamente tremor de intenção. Quando ele vai fazer o movimento, ele treme, tá? Por quê? Porque o cerebelo não está conseguindo fazer aquele ajuste fino, então o ajuste fica só pelo córtex. Então, o que acontece? O córtex vai, sem poder ajustar adequadamente, e ele vai pegar algo e ele vai fazendo assim, ó. Tá? Pode ter um certo grau de hipotonia, tá? É uma das poucas lesões encefálicas que geram um grau de hipotonia, e o paciente vai ter uma fala arrastada, não é? E pode ter dificuldade de articular palavras. Tá? Essas são as grandes características. Eu recomendo a vocês, assim, é muito importante vocês conhecerem lesões cerebelares. Vocês procurem, no YouTube deve ter vídeos de semiologia do teste de função cerebelar. Normalmente em aula eu mostro esse teste para vocês, não é? Que é basicamente isso que eu mostrei para vocês, mas é muito diferente mostrar num vídeo e mostrar ao vivo, né? Mas vocês vão encontrar, se eu encontrar algum bom vídeo, eu vou colocar lá para vocês no Moodle lá, não é?
E a gente encontra, quando estuda a semiologia cerebral, encontra todos esses testes, não é? E existem vários vídeos com os pacientes mostrando os déficits motores que esses pacientes têm. Vou dar uma pesquisada lá. Se eu encontrar alguns vídeos, eu coloco para vocês dos pacientes com lesões cerebelares. E se encontrar alguma coisa de paciente parkinsoniano, também eu coloco lá. É importante que vocês vejam esses vídeos, tá bom? E ali no final eu falo um pouco sobre a síndrome de Dandy-Walker. Dandy-Walker é uma síndrome que tem vários prognósticos possíveis, é um problema no desenvolvimento embrionário, né, da criança, e uma das características que tem, ou ele tem um pequeno cerebelo, ou às vezes não tem cerebelo. É uma característica do processo de formação, tem aumento de tamanho dos ventrículos, tem toda uma série de problemas. E tem prognósticos dos mais variados, não é? Desde um déficit motor severo até não ter nada. Então, são coisas bastante variadas, tá? Mas isso vai pertencer a lá, quando vocês forem estudar lá na neurologia, tá bom? Entenderam o cerebelo? Agora vamos fazer o seguinte, passar para a última via mais importante, né? Que é são as córtico-espinais, né? São as vias piramidais. Essas vias são as mais importantes, mas incrivelmente são as vias que a gente vai falar um pouco menos, né? Então são vias que vão partir do córtex, vão formar os córtico-espinais, córtex espinal lateral e córtex espinal ventral, não é? E vão fazer o controle voluntário da nossa musculatura, tá? Aqui a gente tem uma imagem do córtex motor, não é? Então, primeira coisa, nem todas as fibras vão para a medula espinal. Então, por exemplo, aqui, ó, o que vem do pé até a mão, aqui, ó, as fibras do córtex vêm do pé até a mão, representado aqui no homúnculo de Penfield, no homúnculo motor de Penfield. Sim, isso vai para a medula espinal, tá? Isso vai para a medula espinal e aqui toda essa região desses neurônios motores que vão ser responsáveis pela face, eles vão se projetar para onde? Eles vão projetar para o tronco, porque eu tenho núcleos, não é, de tronco ali onde parte um sistema motor também. A face tem todo um sistema motor. Eu estou dando essa aula aqui porque tem o nervo facial, tem uma parte do trigêmeo, tem até uma parte do vago. Se você pensar o laringeu recorrente que vai estar inervando pregas vocais, ele acaba sendo motor também, não é? Então tem toda uma inervação motora que o córtex tem que controlar, não é? Então, esta parte aqui, ó, vai partir para núcleos motores. Outra coisa, isso aqui, ó, que está partindo para a medula espinal, nem tudo vai para o córtex espinal lateral. Uma parte vai para o córtex espinal ventral, tá? O que vai para o córtex espinal ventral? O que controla a musculatura axial, não é? Se vocês pegarem, por exemplo, esses motoneurônios aqui, ó, que levam a informação do tronco, isso vai para onde? Isso vai para córtex espinal ventral e não para córtex espinal lateral, tá? Então, aqui, ó, aqui a gente tem o córtex espinal lateral, não é? Que vai controlar principalmente musculatura axial. Olha aqui, ó, se projeta, lembrando da medula lá, né? Se projeta para a medula aqui, ó, os motoneurônios que controlam a musculatura apendicular, não é? Junto com o núcleo rubro. Lembrando que o núcleo rubro é muito influenciado pelo córtex espinal lateral, tá? Esses dois se projetam para cá. E o quanto que o córtex espinal ventral vai cuidar do quê? Ele vai fazer um movimento voluntário da musculatura axial. Ok? Então, quando eu mexo essa mão aqui, ó, essa informação é a informação de córtex espinal lateral. Tá? Quando eu faço isso aqui, ó, assim, para frente, para trás, mexendo no tronco, isso é informação de córtex espinal ventral. Tá? É um comando que está vindo lá do córtex espinal ventral. Tá? Ambos são chamados, se vocês olharem aqui a figura, você vê que essa informação vem do córtex, ela faz o que? Ela desce aqui, ó, pela cápsula interna aqui, ó, ela vai descer por essa cápsula interna, e aí ela faz o quê? Quando ela chega nas pirâmides bulbares decussa. Ambos, córtico espinal lateral e córtico espinal ventral,
são chamados de vias piramidais. Mas isso não é muito certo anatomicamente. Por quê? Porque só o córtico espinal lateral decursa nas pirâmides vulgares. O córtico espinal ventral segue. Tá? 90% das fibras são córtico espinal lateral. Cerca de 10% das fibras são córtico espinal ventral. Vocês precisam de muito mais fibras motoras para fazer o quê? Para controlar a musculatura pendicular. Vocês precisam de poucas fibras motoras para controlar a musculatura axial. Mas, assim, se fosse ver na anatomia mesmo, não é? O que é uma via piramidal mesmo é a córtico espinal lateral. Mas, na prática, as vias córtico-espinais, não é? As vias que partem do córtex, elas são chamadas de vias piramidais. Tá? Na prática clínica é isso. E as outras vias são chamadas de extrapiramidais. Então, olha aqui, ó. Essas vias partem do córtex e elas fazem o quê? E elas vão atingir núcleos de pares cranianos que estão relacionados ao movimento. Por exemplo, aqui, ó, terceiro par, óculo motor, quinto par, nervo trigêmeo, que vai inervar alguns músculos, não é, da face, sétimo par craniano, décimo par, que vai lá inervar pregas vocais, não é, vai inervar o final lá da língua. Então tem muita coisa aqui que essas inervações motoras vão receber alguma informação aqui dessas vias corticais para poderem fazer o quê? Para poder movimentar a face. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? E isso acaba chegando aqui no motoneurônio alfa e no motoneurônio gama, não é? Naquela via que a gente chama de via final comum, não é? Ou via de Sherrington. O Sherrington era um fisiologista que ele dizia que o motoneurônio alfa era a via final comum, que tudo acabaria chegando até esse grupamento de neurônios aqui, tá? De um modo geral, essa via inibe a medula. Se a gente cortar essa via, tem uma tendência a medula ficar mais solta, não é? Isso, de um modo geral, eu vou ter um fenômeno inibitório das vias que vêm do córtex em relação à medula espinal. E aí ela modula se vai querer mais ou menos movimento, vamos assim dizer. Tá bom? Se vai querer liberar mais ou menos acetilcolina na musculatura. Bom, nós começamos nossa aula e nós falamos sobre várias coisas. Vocês não se deram conta, talvez, mas assim, ó, tudo isso que está aqui nesse quadro foi visto. Esse é um quadro que foi feito por 2 alunos meus, né? o Rodrigo e o Roger, não é? E essa aula é uma aula que eu dou no quadro, normalmente eu vou escrevendo tudo isso, né? E eles fizeram a gentileza de fazer, alguns anos atrás, fizeram esse quadro aqui, e talvez falte alguma viazinha aqui, mas não é nada muito grave assim, não é? Mas aqui a gente tem um resumo das vias motoras, um bom resumo das vias motoras, um bom resumo de tudo que a gente já viu, tá? Vou passar aqui aos poucos, olha aqui, ó. Por exemplo, começamos aqui, ó. Eu tenho o motoneurônio alfa que faz o quê? Que libera acetilcolina, a acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos, entra sódio dentro da musculatura, tá? Despolariza a musculatura, eu vou ter uma saída de cálcio do retículo sarcoplasmático, eu vou contrair a musculatura, tá? Eu vou ter duas moléculas de acetilcolina se ligando nesse receptor nicotínico aqui, ó. Quando se liga nesse receptor nicotínico, entra sódio, despolariza a placa motora e vai acontecer o quê? Eu vou abrir canais que são voltagem dependentes e vai entrar mais sódio. E com isso eu consigo ter a contração muscular. Tá? Exemplo de patologias que afetam. Olha aqui, ó. Se eu tiver miastenia graves, é uma doença autoimune que o paciente faz o quê? Que ele cria anticorpos e destrói os receptores de acetilcolina. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma queda de tônus muscular, a pálpebra cai, ele começa a ter uma fraqueza generalizada, começa a ter dificuldade com a musculatura do pescoço começa a cair, e dependendo do grau que ele tiver de miastenia graves, ele faz o quê? Ele pode até evoluir para o óbito por parada do diafragma.
Se ele fizer o seguinte, se ele criar anticorpos e destruir os canais de cálcio aqui do terminal pré-sináptico, e ele não consegue liberar essa acetilcolina. Lembra-se que para lançar um neurotransmissor eu preciso ter uma entrada de cálcio. E ele não consegue lançar essa acetilcolina. Ele tem uma outra síndrome, que é a síndrome miastênica de Lamberito. Também é uma doença autoimune, só que ele destrói os canais de cálcio, ele não consegue liberar a acetilcolina. Como é que a gente trata essa síndrome? Tem que colocar mais acetilcolina aqui na fenda. Então, eu uso um inibidor da acetilcolinesterase, enzima que degrada a acetilcolina. E aí sobra a acetilcolina aqui e vai funcionar essa acetilcolina em cima desses receptores. Tá? Também eu tenho que usar drogas que vão suprimir o sistema imune para quê? Para que eu não tenha tantos anticorpos assim, não consiga destruir os receptores de acetilcolina e não consiga destruir esses canais de cálcio. Tá? Miastenia é uma doença, as Lamberiton é outra. São doenças diferentes. Então, isso aqui é o final. Tá? Isso aqui é o mononeurônio alfa. Lembrando que, se eu leso esse mononeurônio alfa, o que acontece? Se eu corto a fibra nervosa, né? Se eu corto o nervo, eu não lanço acetilcolina, não é? E quando eu não lanço acetilcolina, eu faço uma paralisia flácida. Tá? Paralisia flácida é essa que vai ter a atonia e a reflexia. Se a lesão for parcial no nervo, se eu tenho 1000 fibras do nervo chegando até a musculatura, se eu lesar 500, eu também tenho a paralisia flácida, só que aí eu tenho hipotonia e hiporreflexia. Tá? Então, isso aqui é o final, isso aqui é a ponta lá, não é a medula, o finalzinho lá. Tá? Agora, a medula também envia informações para que a gente possa ter o controle de postura e movimento. A medula tem que receber informações da musculatura. Tá? Olha aqui, ó. A medula recebe informações da onde? Informações das fibras intrafusais, né? A fibra do tipo 1A, 1A que é, você lembra que o músculo tem fibras intrafusais e as fibras extrafusais. As intrafusais são aquelas que têm característica embrionária, são fibras que têm actinimiosina só nas suas extremidades, tá? E as fibras extrafusais, e são um pequeníssimo número as intrafusais. As fibras extrafusais são todas as outras fibras. Lembre-se que essa fibra intrafusal ela tem o quê? Ela tem uma fibra nervosa que está inserida em volta dela. E quando eu estiro o músculo, eu estiro tanto as extrafusais quanto as intrafusais. E essa informação vai pela medula espinhal para uma fibra do tipo 1A. Leva a informação do quê? Vai levar a informação do grau de estiramento. Lembre-se que eu tenho fibras intrafusais em bolsa nuclear e em cadeia nuclear. Bolsa nuclear mostram o quê? Vão me mostrar um estiramento dinâmico, não é? Por exemplo, meu braço está fazendo isso aqui, ó. Se eu estou tendo alteração de ângulo articular. E as em cadeia nuclear, as mais fininhas, não é? Elas vão mostrar o quê? Um grau de estiramento estático, no qual eu não tenho variação de ângulo articular. Além disso, a medula recebe informações do quê? Do órgão tendinoso de Golgi, que nada mais é do que uma fibra nervosa que fica inserida no meio das fibras de colágeno. Essa informação vai pela fibra do tipo 1B e faz o quê? E mostra o grau de contração da musculatura. Lembrem-se também que o movimento ele é ativado a partir do motoneurônio gama. Lembrem-se que quando eu mordo, eu ativo o motoneurônio gama em toda a medula espinal e isso facilita o movimento. Por isso que o indivíduo faz o quê? Por isso que o indivíduo, quando ri, quando abre a boca muito, ele perde as forças. Por isso que quando a gente vai fazer força, a gente morde para ativar o motoneurônio gama. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho informações que vão até a minha medula espinal. Então, isso aqui é o finalzinho do negócio. Agora, olhem o que a gente aprendeu depois disso sobre controle de postura e movimento. Olha aqui, ó. O córtex cerebral, tá? Informações que partem do córtex motor, do córtex premotor e do somato sensorial. Faz o quê? Vamos fazer aquela consulta que eu falei para vocês. Aquela consulta que as fibras partem do córtex, vão até o estriado, caudado e putamen. Depois, algumas fibras vão até a substância nigra e a substância nigra devolve. Não está representado aqui, mas tem a informação da substância nigra, é uma informação de neurônios dopaminérgicos. E aqui no estriado eu tenho receptores do tipo D1 e do tipo D2.
D2 inibitório, D1 excitatório. Esse estriado faz o quê? Se comunica com o globo pálido, que tem o quê? Que tem uma porção externa e uma porção interna. Tá? Ele pode se comunicar com o globo pálido na sua porção interna e já ir direto, não é uma via direta para o tálamo, não é? Para os núcleos vento anterior e vento lateral do tálamo, e depois voltar para o córtex. Ou pode se comunicar com a porção externa do globo pálido, que se comunica com o núcleo subtalâmico, o núcleo subtalâmico processa a informação e volta para o globo pálido. Lesões da substância nigra, o indivíduo perde neurônios da substância nigra, ele faz o quê? Faz mal de Parkinson. Se ele lesa o núcleo subtalâmico diluir, se ele faz um evento isquêmico que lesa o núcleo subtalâmico diluir, ele faz inibalismo. Tá? Bom, aí eu tenho o quê? Eu tenho as vias de tronco, não é? Encefálico. Eu tenho o quê? Eu tenho uma via que parte da formação reticular e vai para a medula espinal, a retícula espinal, que está recebendo informações de onde? Da medula espinal, do órgão tendinoso de Golgi, das fibras intrafusais. A formação reticular recebe informação de vários lugares, do córtex, do cerebelo, de vários lugares. Não teria como colocar num esquema todas as informações que chegam até a formação reticular. Tá? Seria impossível isso. Tá bom? Seriam flechas para todos os lados. Mas olha aqui, ó, olha em outra via. Uma via que parte do colículo superior. Então, olha aqui, ó, a via vem da retina e faz o que? Chega no colículo superior. Tá? Vem pelo segundo par craniano e faz o que? E vai formar a tecto espinal, aquela via que vai fazer a conexão entre o sistema visual e a via motora. Eu tenho o quê? Eu tenho o aparelho vestibular, que tem sáculo, trículo e canais semicirculares que detectam. O sáculo detecta o quanto o corpo está acelerando na vertical, o trículo o quanto o corpo está acelerando na horizontal. Exemplo, do sáculo quando estão andando de elevador, do trículo quando vocês estão andando de carro, e canais semicirculares que detectam aceleração rotacional. Isso se comunica com o quê? Se comunica com a medula espinal através da vestíbula espinal. A labirintite afeta isso. Os déficits de movimento, de equilíbrio, de postura que o paciente tem numa labirintite tem a ver com o quê? Com um processo inflamatório no aparelho vestibular que manda informações erradas para os núcleos vestibulares e que atrapalha a informação da vestíbula espinal. Tá? Núcleo rubro aqui, tá? Tá faltando a informação que vem do córtex aqui para o núcleo rubro. Eu falei que não tem como colocar tudo aqui, tá? O núcleo rubro é a principal via de tronco que controla o quê? Que controla, que vai controlar a musculatura apendicular, tá? Aí a gente vai olhar o cerebelo aqui, ó. Olha aqui, ó. Vestíbulo cerebelo, espino cerebelo e cérebro cerebelo. Vestíbulo cerebelo, lobo floconodular, que se comunica o quê? Os núcleos vestibulares para formar a vestíbula espinal. Depois eu tenho o espino cerebelo, eu tenho os hemisférios cerebelares na sua porção medial e o vermes. O vermes, a informação sai pelo núcleo fastigial e faz o quê? E vem aqui, ó, e vai para os núcleos vestibulares e vai para a formação reticular. Eu tenho aqui, ó, o espinocerebelo tem a porção medial dos hemisférios cerebelares, que sai pelo globoso emboliforme, que é o interpósito, tá? Que vai para o núcleo rubro e vai para o córtex cerebral. Ambos os dois controlam a musculatura apendicular, tá? Lembrando que o córtex cerebral influencia muito no núcleo rubro. Essa via não está marcada aqui, tá? Depois eu tenho o cérebro cerebelo, tá? Que eu faço o quê? Que se comunica com os hemisférios cerebelares na sua porção lateral, não é? Sai pelo núcleo denteado e vai para o córtex. Uma coisa, esse cérebro cerebelo, na realidade, a execução do movimento é muito mais o espino cerebelo ligado aos hemisférios cerebelares na sua porção medial e saindo a informação por interpósito. O cérebro cerebelo tem muito a ver com o planejamento do movimento, não tanto com a execução. As porções mais laterais dos hemisférios cerebelares são muito mais relacionadas ao planejamento do movimento, tá? E aí depois essa informação faz o quê? Ela sai do córtex cerebral, ela vai pelo córtex espinal lateral, não é?
e faz o quê? Vai pelo córtex espinal lateral e acaba chegando, não é na medula espinal, nessa porção aqui, ó, lateral aqui, ó. Vai chegar aqui nessa porçãozinha aqui, tá? 90% das fibras que partem do córtex chegam ali. Quando vocês lesam o córtex espinal lateral, característica que vão encontrar um reflexo medular primitivo, que é a dorsiflexão, não é dos dedos do pé, não é? O paciente pode ter até a reflexo retirada, que é o sinal de Babinski, tá? E aqui eu tenho a córtex espinal ventral que controla a musculatura axial. Pessoal, tudo isso vocês tiveram em aula, tá? Tudo isso eu gravei as aulas para vocês. Tem que saber tudo, tá? É fundamental. Estudante de medicina, estudante de fisioterapia, isso é básico. Controle de postura é um básico de controle neural de postura em movimento, tá? Vocês vão precisar muito disso lá para frente. A parte clínica se precisa muito disso, tá? Então, é o mínimo que a gente tem que saber. Você tem que saber, por exemplo, eu tenho que falar sobre uma patologia, você tem que saber onde é a lesão. E eu tenho que colocar uma determinada lesão e vocês têm que saber qual é o déficit que o paciente vai apresentar, tá? Então, lógico que isso aqui é um resumo, isso aqui é o resumão de todas as aulas anteriores, não é? Mas expressa bem tudo que a gente vem aprendendo ao longo dessas últimas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado de controle de postura e movimento, não é? Não é um conteúdo fácil da fisiologia, a gente tem que estudar, tem que pensar, mas assim, é um dos conteúdos mais bonitos da neurofisiologia. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham um ótimo dia, tudo de bom para vocês e um grande abraço.